Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma segunda-feira, hoje com a Ellen, com a Luciene, para a gente mergulhar mais um pouquinho no nosso tema de autoconhecimento. Em diversos encontros nossos, né, Lu, a gente já abordou isso, porque acaba sendo a essência para evoluirmos em tudo, pessoal, profissionalmente, espiritualmente, o que seja. Nós tivemos temas aí como felicidade, encantar, né? E dentro da gestão, da estratégia dentro de uma organização, é o todo, é o ser humano, é a pessoa no centro da gestão, não é mesmo? Então, vocês fiquem aí conosco, que já nos conectamos. Então, pessoal, estamos de volta e eu sou apaixonada por ela sabe disso, eu vivo falando isso pra ela, né? Não sei se ela acredita, né? Ellen Humphrey Machado. Eu vou deixar ela fazer a apresentação, porque é extraordinária essa menina, essa mulher, né? Seja bem-vinda ao Conecta. Obrigada, que bacana. Obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês, falando um pouquinho mais da sexualidade, do equilíbrio do ser. Tem tudo a ver com o Conecta com você. Isso aí. Olha, Ellen, e quem é a Ellen? Para quem ainda não te conhece, né, Ellen? Verdade, gente. A Ellen é uma empreendedora, palestrante, sexóloga, mulher, amiga. Então, tá aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do conhecimento do meu trabalho, um pouquinho das descobertas nessas caminhadas, né? Trabalhando com o ser humano. Isso aí. Isso é importante. Bom, pessoal, por que trazer uma especialista, né, sexóloga, desta área, uma empreendedora? Depois vocês vão dar uma sondadinha quem que é ela lá nas redes sociais, vão contratar ela para fazer aquela palestra dentro da empresa de vocês, eu tenho certeza absoluta. Por que nós estamos trazendo esse olhar agora? Porque no dia a dia, nós encontramos dentro das empresas, na vida, no dia a dia, na correria do dia a dia. E de repente nós encontramos aquelas carinhas fechadas, ou encontramos aquelas ações que não são muito legais, aqueles comportamentos. Por quê, Ellen? O que acontece na nossa vida sexual, saúde e mental que leva também a ter, às vezes, desagradáveis conflitos dentro das organizações? Como nós somos seres sexuados, as pessoas imaginam que apenas ato sexual é sexualidade. Não, a sexualidade é um ser por completo. É o corpo, é a alma, é a criação que teve, a convivência cultural, tudo isso faz parte do ser humano. Então nós, desde pequenos, nós temos dificuldades em falar sobre o próprio corpo, dificuldades de orientar sobre os próprios cuidados. Os pais tentam proteger, então não se fala claro sobre sexualidade, sobre o cuidar do próprio corpinho, o que é o nome do que, não se nomeia parte dos corpos, e daí chega numa parte da vida, está todo mundo em conflito. Porque quando se procura informações de sexualidade, ou é pornografia, ou é algo velado falando apenas de doenças e tribulações. Nada fala em equilíbrio, da energia, do bem-estar, da postura que você tem no dia a dia, do equilíbrio do ser. Então, quando nós falamos em empreendedores, em equipe, no ser humano, nós temos que falar daquele ser de uma forma que ele se reconheça. E para se reconhecer, ele precisa saber nomes dos corpos, das partes do corpo, não ter vergonha de falar. Ao mesmo tempo que ele tem esse reconhecimento, saber claramente o que significa a pele, o que significa o bem-estar, o que significa eu ter um momento de prazer.
E o prazer, ele vincula os 5 sentidos. Então eu falo qual que é o prazer que nós temos na boca. O degustar de uma água, o degustar de um café, a alimentação, você sentir o sabor dos alimentos. Então nós temos orientações de nos alimentarmos para estarmos em equilíbrio, para termos funções. A audição, a forma como eu ouço, a forma como eu vou desenvolver todo esse processo para eu traduzir o que um subordinado está falando, o que um superior está me falando. Quando eu trabalho o olhar, a forma como nós desenvolvemos comparações. A mídia, ela às vezes pega muito pesado, colocando um modelo específico como certo. E as pessoas não se tratam como únicas. Então a forma de olhar para si, ela é muito importante também na postura de quando você veste uma camisa de uma empresa, quando você vai desenvolver suas atividades. Quando você não está bem com você, você não vai ter aquela postura para desenvolver lá na frente. Quando nós desenvolvemos o tato, se eu não reconheço o meu próprio corpo, desde a minha higiene íntima, a forma como eu toco, como eu tenho carinho comigo, eu nunca vou conseguir desenvolver um toque no outro de carinho. Ou uma forma que eu contribua e faça aquela rede não somente de tato, mas de energia para cumprir as metas, missões e desenvolver tudo isso. E tudo isso que eu estou falando, também através do olfato, nós temos memórias olfativas que desenvolvem aquela lembrança de quando você vive aquele sucesso, o dia que você teve a meta cumprida, o dia que você conseguiu o trabalho dos sonhos, o dia que você quando você tem várias fases da sua vida, você também tem a memória olfativa. E todos esses sentidos vinculados é o equilíbrio do ser. Então isso é sexualidade. Então ela vem realmente ao encontro de todas as profissões, todas as raças, religiões, credos, ela faz parte do ser. Então nós precisamos acordar e aflorar as pessoas para o assunto sem medo, sem vergonha, sem tabus. Para quê? Nós temos pessoas lembrando da nossa saúde, colocando as cores nos meses, né? Nós temos Outubro Rosa, lembrando, o toque é importante. Temos Novembro Azul, para os homens pensarem que nós temos uma carcaça, um corpo que nós precisamos cuidar. E nós temos vergonha de falar das partes do nosso corpo. Isso gera constrangimento. E se eu tenho vergonha de cuidar do corpo, agora imagina eu dividir esse corpo com alguém. Namorar, ter alguém, uma família, um carinho, um afeto. Eu tenho que ter aquela necessidade de pertencer a um grupo. Não só a empresa em si falando, mas ter uma família, ter alguém que gosta, grupo de amigos, isso também é sexualidade. Então, em grandes equipes ou pequenas equipes, o ser é único e ele precisa estar em equilíbrio para contribuir com as outras pessoas. Então, a sexualidade ela vem para lembrar que a autoestima é importante. A autoestima impacta na tua postura. Então, quando você percebe a leitura corporal de alguém, que ela está acanhada, que ela está definhando, tem algo que não está em equilíbrio nela. Pode ser a forma de se alimentar, pode ser a forma como ela não está feliz, como muito magra, muito gorda, muito assim. Pode ser a forma como ela não está tendo condições, às vezes, financeiras de suprir algo. Também no financeiro vai definhar esse ser, que também desenvolve a sexualidade. A postura pode ser quando a pessoa não tem prazer. Quando nós não temos um momento de prazer, de autorreconhecimento, não somente em ato sexual, eu não consigo desenvolver o olhar e desenvolver os outros setores da minha vida. Então, vamos falar um pouquinho sobre o prazer. Eu tenho que ter um processo de respiração que é muito importante para oxigenar o cérebro. Quando eu respiro bem, eu tenho equilíbrio e consigo aprender as funções com facilidade. Então a forma de respirar, quando o bebê ele nasce no automático, o bebê respira muito lindo, ele infla a barriguinha, ele volta, ele faz a respiração diafragmática e volta. Depois a gente se perde. Aí chega a vida adulta, correria, quero postura, quero ficar com uma postura legal, não respiro. Então tudo isso influencia na forma como você vai ter um aprendizado. Às vezes você vai numa entrevista, por exemplo, e você está tão nervosa, você não respira e você não consegue passar a mensagem para a pessoa. Só quer que aquilo acabe, né? Você quer que eu quero falar rápido, eu quero ser selecionado, ou eu quero selecionar rápido alguém, eu estou nervosa, tenho muitas coisas a cumprir. Não vive o momento, né? Não. E daí, assim, tanto quem seleciona o pessoal quanto quem está sendo selecionado,
está em grande tensão, porque você precisa dar o seu melhor para aquele conhecimento ou selecionar a pessoa certa para aquilo. E entra em conflito os dois ali naquele processo. Uma simples respirar é sexualidade. Então, sempre puxem o ar pelo nariz, faz o diafragma dilatar, volta. Isso vai fazer com que você esteja mais preparado para aquela entrevista, para aquele processo. Nem que você tenha que ir no banheiro antes, faz a respiração e depois enfrenta a tua sala de entrevistas. E como empresa, eu acho tão importante reconhecer isso, reconhecer essas questões de 5 sentidos, que a gente consegue trabalhar um ambiente muito melhor para o nosso colaborador. Sim. É realmente ele estar ao centro. Por você falou do olfato. A Lu fala muito disso, né? De criar um cheiro para o seu ambiente, para ter aquela memória, né? A gente quer chegar no lugar e quer ver algo bonito, né? Isso. Então, você de fato estruturar isso, planejar, porque faz parte da experiência daquele colaborador, futuro colaborador, ainda um candidato, um fornecedor que seja, para estar vendo a imagem da sua empresa muito bem vinculada. Mas isso acontece quando você começa a prestar atenção no ser humano nessa profundidade, gente. Aquela entrada, né, que o colaborador faz, a porta, né, diz bom dia para ele responde bom dia, você olha nos olhos dele para responder o bom dia. Ou ainda quando a gente passa, né, bom dia, e daí tudo bem? Com certeza você nem respondeu bom dia. E tudo bem automático. Respondeu mentalmente, né? Às vezes acontece. E aí, às vezes aquela pergunta, né, que é aquele tudo bem, pode solucionar ou pode resolver alguma situação se você parar e dar um tempinho para dizer, olha, eu estou bem, no momento eu não posso dar sequência, mas você quer conversar comigo 3 horas da tarde, na hora do almoço? Se a pessoa realmente falar, não dormi bem hoje. Então, se falando em equipe, se falando em pessoas, em ser humano, esse é o ponto da pessoa que tem um sucesso e é lembrada. Porque nós estamos ficando seres computadorizados. Nós temos mensagens, aplicativos, computador. Estamos esquecendo do humano. E o humano, quando lembrado numa ação que seja nem não tenho tempo de falar contigo agora, se está diferente, está tudo bem, quer falar comigo, dando um espaço para a pessoa pensar. Às vezes nem vai ter o tempo de falar com você, mas se ela teve a atenção de você estar preocupado, está tudo bem com você, você teve um olhar, isso também é sexualidade. A pessoa vai parar para pensar em si. Quando eu paro para pensar em mim, eu começo a refletir assim, peraí, a pessoa olhou e viu uma coisa diferente. Brilha assim, algo que é importante eu refletir. Então, se a pessoa olhou e perguntou, eu estou mostrando algo que está diferente do tradicional. Isso é uma forma de colocar a pessoa para pensar. Às vezes a gente contribui com o outro apenas com um olhar e uma pergunta. E daí a pessoa percebe o quanto ela é única, exclusiva e passou para outra pessoa a impressão daquilo. Eu acho que também outro ponto são os elogios com boas intenções, né? Sem nenhum viés, aquele elogio sincero de você perceber algo, alguém falar, poxa Lu, como você está radiante hoje, né? Ela também vai construindo a relação ali com os pares que você tenha, né? A cultura da empresa começa, como você falou, o cheiro, o cuidado, o olhar do gestor, o olhar do seu líder, o olhar de um para o outro, né? Então, se o líder ele começa a aplicar esse olhar humano, essa questão sensorial, né? Porque nós temos que pegar, né? Sim. A gente quer tocar, a gente já sabe que é uma caneca, mas a gente quer tocar na caneca, a gente tem a necessidade de tocar. E aí, quando ele começa a pensar e olhar dessa forma, ele faz com que todos também, ao longo, vá se acostumando, vai entrando na mesma linha. Vai fazendo um ciclo, né? Vai tendo uma conexão. E quando se fala em sexualidade, a gente consegue observar no outro algo que às vezes não se observa em si. E daí, quando você começa a pensar, por que eu tô chateado? Por que não tá dando certo? A gente, infelizmente, o ser humano só para quando tem algo pesado, errado, ruim. É pela dor, né? É pela dor. Pelo amor, ninguém vai aprender. Mas também porque não nos ensinaram. Como ensinar o outro a se amar, a observar o quanto é especial? Isso é sexualidade.
Quando a pessoa tem a certeza do potencial que tem, ninguém tem, nós temos insegurança, porque não existe, cada ser é único e essa unidade é o mistério da vida. E essa unidade, junto de várias outras unidades, é que criam grandes ações, acontecimentos, história, vida. Então, essa dica que eu quero deixar aqui, porque a gente fala nos meses com cores, como eu falei, lembrando das coisas ruins que acontecem, que são cânceres, doenças, dores, medos, perdas, né? Ficar sem. E como que faz para eu prestar atenção em mim, saber bem e ao mesmo tempo refletir isso nas outras pessoas, que refletem na equipe e nos outros? Quando nós estávamos falando do sentido, trabalhar isso no próprio. Então, como você olha para você? Como você aproxima o olhar no espelho? Como você olha apenas criticando? Vamos começar a olhar de uma forma sem crítica? Nossa, hoje eu estou muito branquela, hoje eu estou com uma olheira, hoje eu estou sem retoque na raiz, eu tenho que fazer sobrancelha, eu tenho pé de galinha, nossa, minha boca tá torta, nossa, meu pescoço. A gente só critica na frente do espelho. Tá bom, então anota lá o que você quer melhorar, mas agora vamos olhar para esse ser único. Olhando... Vamos fazer o seguinte? Deixa a perguntinha no ar. Essa perguntinha no ar. Então, vamos dar um intervalinho para entrar, nós dar uma respirada aqui e o pessoal atrair eles para vir mais ainda, pessoal, porque você viu que nós nem conversamos com essa mulher, brilha, gente. E voltamos já nos conectamos. Então, pessoal, estamos de volta. Ellen, e essas dicas que você trouxe, assim, ó, porque dá uma vontade de saber mais, né? Vamos lá. Então, falando para vocês e compartilhando o processo de você ter essa unidade, perceber o quanto especial é. Então, a forma de olhar, eu estava falando que a gente começa só a colocar os pontos que não tá bom, que eu quero arrumar. Não pode anotar lá o que você quer arrumar, mas em pequenas ações. Na hora que você for escovar os seus dentes, olha no espelho, aproxima os olhos. De acordo com a iluminação, lógico, a pupila vai dilatar, vai voltar, mas preste atenção. Começa a observar a cor da íris, começa a observar a cor dos olhos, começa a observar esse movimento, respira. Você vai olhar para você assim, você vai ver esse mecanismo funcionando e daí vem aquela coisa assim, às vezes dá um medo, eu faço a experiência sempre que eu faço de novo dá assim aquela sensação meio estranha. Nós somos um bicho, gente, um bicho maravilhoso e único. Então por isso quando falo em Deus interior, em filmes, em livros, é essa unidade que nós temos que resgatar. Então observa você, verifica essa máquina misteriosa que tem uma energia maior que a nossa, que nos criou, seja o universo, Deus, a criação ou a crença que você tenha. Observa que nós não temos acesso a esse domínio e o quanto somos especiais. A partir do momento que você tem esse processo, você respira, oxigena o teu cérebro, você começa a observar que você aprende mais, absorve as palavras, os conhecimentos, observa mais as outras pessoas, sai do automático. Ao mesmo tempo que você faz isso no seu banho, toca, sentindo a tua mão toda. Quando você vai esfumar o sabonete, o óleo, o creme que você vai passar, sente a sua mão inteira. O autoexame ele necessita movimento circular, mas é a sua mão inteira e não somente lá em determinado mês. Quando você faz o autoexame diariamente no seu banho, o dia que você for fazer uma massagem, opa, enroscou aqui, deu uma dorzinha, nossa, me bati aquele dia, carreguei tal caixa, ótimo. Nossa, aquele dia tive uma relação que foi sensacional, então é isso que deve estar doendo. Aí você vai fazer uma massagem, outro dia tem uma coisa estranha, doeu. Foi na frente do espelho, tinha uma cor diferente, tinha uma textura diferente.
Pode ser, assim como a gente precisa de circulação e drenar o nosso corpo, pode ser uma gordurinha localizada, pode ser qualquer outra coisa, não só uma célula desordenada que vai deixar você super preocupada. Mas, se tem volume, textura, cor diferenciada, isso é um sinal de alerta que você precisa ir até o seu médico para verificar o que pode ter acontecido. Também deve ser observar que quando nós fazemos o autoexame de toque de carinho, nós nos centramos, nosso corpo e nossa alma está com a gente. Então não é só para coisas ruins, é para você estar em conexão, você equilibra a parte hormonal, os níveis de serotonina, endorfina, tudo isso começa a trabalhar quando você está em equilíbrio. É igual quando a gente pega na mão de alguém. A gente pega na mão das crianças para sempre cuidar, para atravessar. Mas quando se pega para sentir, é um toque de carinho inesquecível que a criança leva pro resto da vida. Quando você vai no automático com o namorado, o marido, você pega na mão, a gente às vezes pendura a mão. Vamos lá, né? Tá no automático caminhando. Sente a mão inteira, entre em conexão. Quando falam que os dois formam um lá, quando casam e tal, significa que o corpo e a mente estão conectados. Os dois estão à frente de um processo. Isso também é uma forma de você estar feliz, centrado em pequenos atos, que também vão refletir na atuação do dia a dia. Te dá segurança quando você está bem com você, e quando você está bem com você e compartilha com o outro, multiplica essa energia. Agora imagine grandes corporações e grandes equipes, quanto energia não flui diferenciada no tratamento de um para o outro. Quando eu não estou bem comigo, eu tendo a ficar com cabos baixas, eu tendo a ficar com respiração diferenciada, eu mudo minha pressão, eu fico com processo de estresse. Então o meu corpo ele grita que tem algo que não está legal. E quando ele faz isso, a minha produção é diferenciada, a minha atenção no trânsito, eu posso bater o carro, demorar mais tempo para chegar na empresa, eu posso passar às vezes por oportunidades importantes de contato e passar direto. Então são várias ações que contribuem para a emoção e flui a energia da produção da sua vida. E quando a gente está nesse estado, a gente não se conecta com nada. Né? Parece que tudo bate e volta, porque você fica fechado. Tudo é ofensivo, todas as pessoas falam, você leva para si. E se levam também pro lado positivo, você estranha. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes um elogio, você fica achando que pode ser algo, nossa, será que estão interessados? Ou estão me tirando sarro. Estão me tirando sarro, é falsa. Peraí, você já observou? Por que você falou? Pergunta pro outro, por que você falou isso? É mesmo? Os sentimentos, eles são nomeados pela cultura e núcleo que nós temos. No entorno que nós vivemos. Todas as formas. Então, assim, quando uma pessoa pega e fala pra você, um exemplo, eu te amo. Nós estamos acostumados com a palavra amor no processo apenas de afetividade ou erotismo. Não, o amor é afetividade, é carinho, é expressão, reconhecimento. E isso tem que ser sendo pregado devagarinho e desenvolvido naquele núcleo. A gente tem que tomar cuidado que isso não é só o prazer erótico. Amor não é só ato sexual. Amor é fraterno. O amor é contribuição, é boa energia. Mas isso tem que ser uma plantinha regada, porque a nossa cultura tem que ser mudada naquele processo que vivemos. Eu percebo que agora que a gente está conseguindo falar um pouco mais sobre felicidade, né? Até o Valesco já veio, já contribuiu e tá lá no comecinho. Eu acho que é um processo natural, daqui a pouco a gente conseguir falar de amor também de uma forma mais fluida mesmo, né? Na empresa, em outros a gente vai achando que é só lá na frente que vai acontecer. Eu vou ter um prazer de viver, ou vou ter um amor, ou vou ter amor e libido por algo, quando. Você não percebe agora. Não vive o aqui e agora. Né? Eu sempre falo o seguinte, Eli, às vezes algumas pessoas não conhecem o meu lado terapeuta, né? Que é aquele lá onde eu falo assim, bom, tá, você tem um projeto? Tem. Você está conectado com o seu projeto? Você está com foco no seu projeto? Eu sempre tenho um estudo ali que eu olho, eu tenho o meu consciente, eu tenho o meu subconsciente, eu tenho o inconsciente, eu tenho o corpo todo. Quando você pensa, você fala no seu projeto, quando você pensa num negócio, você sente a energia correr no teu corpo?
Aí você acha estranho quando arrepia, né? Quando arrepia, nada mais é que o universo conectou com você. Você está pronta para aquilo. Você consegue sentir isso? Você consegue se perceber? Consegue perceber as pessoas que estão ao teu redor, as oportunidades? Aí algumas pessoas perguntam assim: tá, mas tem gente que vem tão fácil. Não, não é que vem tão fácil. Aquela pessoa está aberta. Ela está conectada com todo um ser. Aberto à crítica, aberto ao elogio, aberto a ouvir sem trazer para dentro de si primeiro, sem refletir, né? Então, por isso que falam que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, para a gente conseguir interpretar. Vou dar um exemplo muito interessante que acontece muito dentro de casa com casais. A reclamação. E às vezes a reclamação ela pode ser transformada numa observação ou na sinceridade do coração. E quando nós temos intimidade com as pessoas, e principalmente também em grandes equipes que convivem por muito tempo, nós temos certas liberdades que fazem com que impactem a vida da pessoa, mas ao mesmo tempo não transmitam a verdadeira mensagem. Então, vou dar um exemplo. Então, quando você está na correria do dia a dia, tem funções para administrar, às vezes tem filhos, tem a empresa, tem a correria, você chega em casa, tem lives para gravar, tem programas para fazer, tem muitas coisas que... Cavalo puro. Nossa, é uma loucura, aquela coisa. Você, ao mesmo tempo que está administrando tudo isso, aí você chega em contato com amor, com o seu bem-estar, tem algumas pessoas põem nomes, né? Mas aquela pessoa de carinho que você tem, e a pessoa tá lá, com aquelas pedras segurando assim. Pois você não para em casa, porque você não me dedica pra mim, você não me ama, você não cuida de mim, você nunca tem tempo pra nada, blá, blá. Aí a pessoa pensa, né, se é conseguir estar em equilíbrio, apesar de toda essa correria, eu também sinto falta de você. Também gostaria de estar mais tempo com você. Aí a pessoa vai pensar, nossa, por que eu falei desse jeito? Por que eu falei, nossa amor, eu sinto falta de você, vamos planejar de estar juntos, aproximar a pessoa. Vamos sair, vamos mergulhar na banheira. Vamos ter tempo para nós dois, né? Aproveitar um pouco de tempo, mas com qualidade. Qualidade, não com reclamação. E às vezes acontece isso com gestores de empresa. Você sabe o potencial daquela pessoa, você sabe o quanto ela se dedica, e no momento apenas, quando ela realmente às vezes tem uma falha, que você vai lá e coloca porque você não fez isso, não fez aquilo, você não viveu cada dia para você acompanhar e ainda dar o elogio, uma energia a mais para a pessoa ainda contribuir. E na primeira falha, no primeiro processo, que às vezes a pessoa teve um problema em casa, ou teve um problema íntimo, ou teve algo que ela não quer expor, porque nós falamos em sexualidade no equilíbrio, mas nós temos a intimidade também que vincula a sexualidade. E essa intimidade também é muito delicada. Quando eu tenho um processo de pressão muito extrema, correria e metas e tal, esse processo todo desequilibra, já dá um desequilíbrio, gera ansiedade. Aí eu resolvo que, através da boca é muito rápido, né? Ou eu vou suprir a minha necessidade me alimentando incorreto, que eu tenho que ter prazer naquele lá. Então eu vou lá, como chocolate, como gordura, como coisas que de repente supram aquele processo de prazer que faltou. De repente eu estou infeliz com o meu corpo. De repente eu tomei um medicamento que me supriu aquela ansiedade. E de repente eu afoguei toda ela, e daí vou lá bem firme pro meu momento a dois. Aí você chega lá, você está infeliz porque você desequilibrou o seu corpo através de uma alimentação diferente. Você está angustiada porque o medicamento tirou a ansiedade, tirou o libido junto, porque a ansiedade e sexualidade, eles fazem um parzinho bem perfeito. No processo que eu vou tendo excitação e estímulo é uma sensação de ansiedade. Se eu tomo um medicamento para anular a ansiedade, ele anula a libido junto. Bem. Então eu não vou responder no momento a dois. No caso das mulheres, não há lubrificação, não há dilatação, há dor, incômodo e tem a impressão que ela nem tem região íntima, não sente. O homem, no processo de ansiedade, não consegue dilatação, não consegue tecido cavernoso com enrijecimento, então o processo de resposta íntima é péssimo, não tem ereção. Aí você, no momento que você achava que poderia ter um prazer, um momento de relaxamento naquele dia que foi terrível, naquela semana, ou se encontrar dali em tempo, não foi prazeroso. Foi frustrante. Foi frustrante. Isso gera angústia, nós na garganta e aperto no coração. Aí no dia seguinte eu estou mais ansioso. O que eu vou fazer? Vou suprir essa ansiedade através de uma química, de uma droga, de um medicamento. E existem outras drogas que eu falo assim,
eu vou tomar uma bebida aí para ver se acalma. Quando você vê, tem um gestor que está completamente desequilibrado, porque é aquela bebida que resolve a vida dele. Só dorme se tomar, né? E ao outro lado, o cigarro, gente, ele faz sinapse cerebral automática, uma química forte que tira você do teu centro. Bom, aquilo lá não dá diferença, então eu crio uma dependência maior. Então, os prazeres que nos trazem a boca ou nos tiram essas dores, elas são imediatamente trazidas para cá e muito fáceis. Então, eu tenho desequilíbrio com toxinas, eu trago uma química maior e não tenho resposta íntima. Nós, seres sexuados, necessitamos de descarga orgástica. Eu tenho que ter um momento máximo de prazer. Por quê? Porque se eu não tenho esse processo de prazer, também sexualmente falando, tendo alguém ou não, um prazer consigo mesmo, eu não consigo desentalar os nós que estão aqui, os apertos que estão aqui. Então existem jargões e falas, tá sendo grosseiro porque não teve um momento de prazer a dois, dormiu de calçadinhos, ou dormiu com cobertor de cavalinho. Aí eu já vou contar pra vocês no próximo bloco por que necessita dessa descarga orgástica e que transformação tem na tua vida profissional também. Vamos dar um segundo tempo aqui para ela, já que ela puxou, a Eliane está ali atrás da telinha, né? Atrás da nossa gravação. Vamos aqui fazer um encerramento com essa pulguinha atrás da orelha que a Ellen deixou pra gente. Ellen, conta pra gente isso que é tão importante. Conto sim. Gente, o processo da descarga orgástica, do processo de prazer máximo, principalmente para as mulheres que ainda têm falta de conhecimento corporal. Então a gente necessita reconhecer o nosso corpo por inteiro. Conhecer a região íntima, conhecer o toque em toda a pele, reconhecer o toque íntimo, porque quando nós reconhecemos o nosso corpo, nós assim estamos preparados para dividir com alguém. Quando nós vamos ter um relacionamento com alguém, a gente só vai dividir com aquela pessoa que nós já conhecemos. Então tem muito conflito em relacionamento, um colocando a culpa no outro, que não dá prazer, ou que não está bem, mas é falta às vezes de reconhecimento. Quando você já se reconhece, já sabe o que você sente, estimula, você vai dividir. Aquilo que eu não olho, não enxergo e não toco, chega alguém para fazer isso, eu vou me sentir invadida, eu vou me sentir abusada, eu não vou me sentir bem. Isso vai dar bloqueios que não vai te dar processo de prazer, que através do processo de prazer tira os nós da garganta e o aperto no coração. Dilatam os poros, tiram as toxinas, aliviam marcas de expressões, aliviam a pele e ao mesmo tempo fazem com que você tenha um equilíbrio hormonal, tenha mais paciência, aflore os seus sentidos para você ter a maior percepção visual, sinapse cerebral de compreensão, de fala e audição. Então, os seres são sexuados e necessitam dessa descarga para ser um ser bem feliz e bem completo. Então a natureza ela foi feita para que tenhamos isso. E a partir do momento que eu não tenho reconhecimento íntimo, principalmente agora falando das mulheres, nós temos deslocamento de útero, queda de bexiga, intestino que não funciona. Casos mais sérios eu tenho esse prolapso, eu tenho uma queda do reto, queda mesmo de útero e de bexiga. E às vezes a pessoa fica desesperada, quando espirra, tosse, sai um pouquinho de xixi, eu tenho dor na relação. Isso já significa que tem algo que não está legal. E nós, falando agora para os homens, quando eu não tenho esse processo de equilíbrio, eu não tenho concentração, não tenho irrigação sanguínea suficiente para eu ter um processo de ereção e ter descarga orgástica. Não conseguindo ter ereção, ou até mesmo por esforços repetitivos, força que você faz no dia a dia, isso também acaba com essa cama elástica, né? O nosso assoalho pélvico
com bastante força que eu faço, ele tem que segurar todos os nossos órgãos. Esse afrouxamento íntimo também não deixa você manter a ereção. Esse mesmo afrouxamento íntimo feminino, ou de força, ou de engordar demais, ou de emagrecer, ou de gestação, também dão reflexos íntimos no processo da relação. Então a saúde corporal ela é um completo até no momento do prazer. E se eu não tenho satisfação plena e estímulo, eu não tiro todo esse processo tensional de estresse do dia a dia. Então é necessário ter prazer em todas as coisas que a gente vai fazer, desde tomar uma água, do olhar para alguém, olhar para si, e no momento de prazer, essa descarga máxima de prazer tiram todos esses desequilíbrios da nossa vida. Agora imagina uma equipe enorme, quantas pessoas às vezes não têm autorreconhecimento, se sentem fragilizadas, e daí a partir desse momento geram mais angústia, se fecham mais, não conseguem compartilhar o seu eu, não tem prazer, e ainda ficam tensas e não filtram mensagens dos outros. Então a comunicação tem ruído, desentendimentos e às vezes diminui tanto a possibilidade de crescimento pessoal quanto o processo de grandes equipes. Então é uma queda de grande cadeia. E quando nós trabalhamos isso com orientação, autorreconhecimento, cuidando de cada indivíduo e depois num todo, todos nós temos o equilíbrio e a sexualidade no processo de crescimento. Então, a orientação para o seu funcionário, para você mesmo, de autoconhecimento, de prevenção, de estímulo, de saúde íntima, não só preventivos de cânceres, mas preventivos de bem-estar e ensinamentos para a pessoa se sentir bem. É sexualidade. Que show, pessoal! Olha, não tem como uma coisa dar certo se não tiver o todo completo, né? Então, assim, nosso projeto Conecta está fechando, né, com todas as sensações. Ela traz aqui algo que eu gosto de trabalhar muito dentro dos treinamentos, eu falo isso, e às vezes eu até cito, eu tenho uma colega que pode vir ampliar ainda mais esse conhecimento, que é o ser. Então, o que eu faço com o ser? Quando você fala ser único, eu entendo assim. E quando eu falo a palavra ser, eu separo o S, o E e o R. Muitos colocam o resultado antes de tudo. E olhe bem que ele não está antes de tudo, ele está depois, ele é o final do ser. O ser, o S, é sensação, são as sensações, a sensibilidade, o ser pertencer ali dentro, estar ali. O E do ser é o eu. Eu interior, eu exterior, eu com você, eu comigo mesmo. Eu gostar do que eu faço. Tem sentido? Aí volto lá no S. Faz sentido o que eu faço? Onde eu estou, tenho sensações, eu consegui pegar a minha caneca, eu consegui hoje tocar na minha mão, eu senti hoje quando eu levantei, coloquei os pés no chão e vi, mas o piso está gelado, faz mal? Não faz não. Ele liga. Se nós, para chegar no nosso local de trabalho, precisamos ligar o nosso computador, porque ele é uma máquina, né? E ele demora para ligar e você fica... E você, quando você teve a oportunidade de nascer de novo, acordar de novo, voltar para o mundo novamente, porque nós nascemos todos os dias, né? Todo dia tem uma página maravilhosa da possibilidade. E aí, o que você fez? Você ligou todos os seus motores? O seu cérebro funcionou? Você chegou na frente do espelho e disse bom dia, você está linda hoje, mesmo com o cabelo virado, porque você acordou, né? Você dormiu, você teve aquele relaxamento? O que você fez com você? Então, antes de você pensar lá no resultado, viva o ser. E aí os resultados vêm. As pessoas vão começar a chegar. As empresas, os clientes vão chegar até você, vão vir até você porque você vai estar brilhando. O cliente vai dizer assim, como eu gosto de falar com você, porque você fala sorrindo. Parece que você está sorrindo do outro lado da linha, eu quero conhecer você pessoalmente, eu vou ir tomar um café, venha. Entende? Porque daí os resultados, as energias vêm, o carinho vem. Receba a validação que as pessoas te dão.
Quando alguém falar pra você, como a sua blusa tá linda, você ficou bonita dessa forma, receba, eu mereço. Maria, tá linda, receba. Tô mesmo. Tá mesmo. Olha, você é rica, Ellen. Sou. Nossa, ela se trocou de carro. Troquei, ai, eu amo. E assim você vai, ganhei, receba, pertence a esse mundo. Bom, Ellen, essa conversa é tão gostosa que a Ellen tá ali já disse pra nós. Eu quero saber, né, todos lá querem saber como faz para contratar a Ellen, para receber esse ensinamento lá dentro da organização. Claro, tem nosso canal aqui, mas pode ser direto com você. Como que fazem para te achar? Olha só, o pessoal de RH, o pessoal de empresas que tem interesse de trabalhar sua equipe nesse autoconhecimento, falando de sexualidade de uma forma plena, educacional, de harmonia, de deixar tudo às claras, entra em contato com a Sensual Concept, hoje é boutique consultório, na 3027-6161, é na rua 7 de setembro, número 419. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp 429-9859-1844. E também você que está assistindo e pensa, mas eu não faço parte de uma organização, mas eu queria trabalhar o meu eu, procurar um sexólogo e trabalhar tudo isso. Os próprios psicólogos que estão assistindo, os fisioterapeutas, ginecologistas, urologistas, eu trabalho com várias indicações e multiprofissionais para o meu trabalho. Uma sessão comigo você consegue trabalhar esse processo de tirar da margem o assunto e trabalhar você para voltar ao equilíbrio. 50 minutos é consulta individual ou 1h30 consulta para casal. Então tem como atender e tirar isso da margem, de trabalhar o nosso eu, essa autoestima, esse autocuidado. Tira da gaveta, né? Não deixa esse assunto ali de lado, né? Tão importante quantos outros para você se desenvolver. A vida é hoje, gente. Quantas vezes a gente olha lá no Face, nas redes sociais, que tem ali recordação de 8 anos, 7 anos, 4 anos, dá uma saudade. Por quê? Porque você marcou aquela página da vida, a vida é agora. A gente precisa criar novas lembranças. Precisa. Gerar novos momentos, criar memórias, né? Isso aí. Então, obrigada, pessoal. Quer deixar? Não vai deixar nenhuma frase? Não vai deixar uma frase, não. Como eu tava falando, gente, a vida é hoje. Esse aqui é o nosso presente. Faça dele a melhor forma, de dentro para fora. Quando você está em equilíbrio, você equilibra as outras pessoas também. Fantástico, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Gratidão imensa por você estar aí toda segunda-feira conosco. E até a próxima segunda. Obrigada, Érica.